19 metros, na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Vinde estudar. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Os irmãos aqui de perto, que sempre estão ligadinhos. Temos aí a irmã Cota, a irmã Amália, deve estar com o seu radinho ligado. Temos a irmã Dora, o irmão Alindo. E tantos irmãos que estão reunidos. A irmã Dominga Zula, que quando a gente vê, ela sempre fala que está ligadinha no rádio. E tantos irmãos daqui de Camboriú, e que sempre alegram o nosso coração, dizendo que estão ligadinhos conosco. Também temos os irmãos de longe, que estão ligadinhos, talvez você de Minas. Temos a irmã Nedábias, que sempre liga aqui no rádio e que sempre comenta, que sempre está ligadinha conosco.
você do Centro-Oeste, do Centro-Sul, você do Norte, do Nordeste, que está ligadinho conosco. Muito obrigado. E para mais este domingo de Escola Bíblica Dominical, aprendermos mais de uma porção da Palavra de Deus. O evangelista irmão Eliel Uller, hoje ele está ministrando em outra cidade, não vai estar conosco, ele tinha avisado já, mas junto conosco está o irmão Ricardo Mendonça, nosso professor também aqui da Escola Bíblica Dominical, e na técnica de som, ali prontinho, o irmão Will, Deus abençoe, já preparou tudo, já deixou tudo certinho, para que possamos estar aqui, comunicando e falando da Palavra de Deus. Paz do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, a paz do Senhor, irmão Will, aos ouvintes que estão na escuta desta programação, que Deus venha nesta manhã nos despertar e fazer com que nós venhamos a amar a cada dia a vinda do Senhor, que é uma coisa que muitos estão até deixando de lado, né? Mas Deus vai falar conosco bem de perto. E você que tem a sua lição em casa, você que tem a sua lição e pode acompanhar conosco, vai ver que é uma promessa maravilhosa de Jesus e que nós devemos estar preparados. Eu quero também mandar um abraço para a irmã Detinha, lá da Bahia, de Paulo Afonso. Ela sempre está ligada conosco aqui. Quero mandar um abraço para ela, dizer que Deus vai abençoar ela e tem abençoado esse tempo todo, né? Mas que possa receber a palavra de Deus aí na sua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início então com uma oração, irmão Ricardo? Pode fazer a oração de início então? Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, pela sua misericórdia. Sim, meu Deus. Não porque mereçamos, Pai, mas o Senhor tem nos escolhido para estarmos aqui. Senhor Jesus, que a sua palavra, Senhor, possa sair aos quatro cantos dessa nação, pelo esse mundo afora, Senhor, e que ela possa fazer aquilo que lhe apraz, Pai. Que ela possa salvar, que ela possa encorajar, que ela possa confortar, Senhor, os irmãos, Senhor, assim como tem nos confortado quando estudamos a Tua Palavra e assim como tem nos confortado até o dia de hoje, Pai. Muito obrigado pela Sua misericórdia, pelo Seu favor, pela Sua graça, pela Sua unção, Senhor, no dia de hoje e que Tu sempre esteja conosco, Senhor, para nos orientar. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A nossa lição bíblica desse último trimestre de 2018, ela trata sobre as parábolas de Jesus. Então nós temos as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Estamos hoje na 11ª lição. Despertamos para a vinda de um grande rei. Mas já estudamos sobre ouvir e anunciar a palavra de Deus. Já estudamos sobre o crescimento do reino de Deus, a perseverança na fé, amando e resgatando a pessoa desgarrada, a sinceridade e o arrependimento diante de Deus. Perdoamos porque nós já fomos perdoados. Trabalhamos sobre a parábola do juiz iníquo, né? Daquele um que foi perdoado pelo rei, não é o juiz iníquo, mas aquele que foi perdoado pelo rei quando viu aquele seu irmão que devia muito pouco dinheiro, e ele o lançou na prisão, e com isso o rei viu o mau ato daquele seu servo e o lançou na prisão. Encontrando o nosso próximo, o perigo da indiferença espiritual. Na semana passada não tivemos, porque aqui estava em consagração, mas precisamos da vigilância espiritual, e hoje despertamos para a vinda do grande rei, 16 de dezembro de 2018. Nosso texto áureo, os irmãos que nos acompanham, se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e verso 42, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a nossa verdade prática, Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso temos de estar
preparados. Aqui tem uma palavra de ordem, né? Vigiai. Vigiai. Tem uma palavra de ordem, né? Que não devemos estar desapercebido. E quando nós vamos ver no texto de Mateus 24, 25 e 26, nós vamos encontrar algumas vezes essa palavra. Vigiai. Bom, Ricardo? A lição passada que não teve aqui falava sobre a vigilância espiritual. Eu lecionei ele na sede, certo? E eu, procurando saber alguma coisa sobre vigilância, já que o textuário da lição de hoje começa com a palavra vigiai, tem um texto em Marcos, capítulo 13, o verso 33. Só a parte A do versículo. Diz assim, ó: olhai, vigiai e orai. Se você for analisar, principalmente as parábolas de Jesus, você vai ver que a vigilância vai estar em quase todas elas, né? Falando mais com uma tenuidade bem grande sobre a vigilância. Por quê? Porque nos dias que estamos vivendo, é uma coisa que se faz necessário na vida do crente, a vigilância. E agora aqui nós vamos falar de vigilância naquilo que diz respeito à espera ou à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitas pessoas não estão nem acreditando mais. O irmão leu a Verdade Prática? Leu, né? Sim. Eu estava meio distraído lendo um negócio aqui, não percebi. Mas aí a Verdade Prática diz assim, ó: Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos de estar preparados. Aí está o porquê e para que nós estamos vigiando ou temos que vigiar. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não creem mais na vinda de Cristo. Eu já falei isso no púlpito, já falei na escola dominical e vou repetir, o irmão Fabiano já deve ter escutado eu falar. Eu ouvi com esse ouvido que está aqui, ó, com meus ouvidos. Eu ouvi crentes, mas crente não é crente de meses de fé, não, é de anos, de muitos anos, dizer que esse negócio de vinda de Jesus, isso aí não é assim não, irmão Ricardo. Jesus volta quando a gente morre. Olhe bem, meus irmãos. E isso é uma coisa que está impregnando aí no meio do povo evangélico. Muitas pessoas não creem mais. Eu tenho parentes que dizem, rapaz, a minha avó, nossa avó que morreu em Cristo, está aguardando o arrebatamento, né? A minha avózinha. Ela já dizia que Jesus ia voltar, esperava Jesus, e Jesus não veio. Que negócio é esse? Quer dizer, não estou inteirado da palavra de Deus. Não se preparam, como está dizendo aqui na Verdade Prática, e não acreditam. Porque pensam que uma vida de 80 anos é muita coisa perto de um Deus tão eterno e tão poderoso. O que é 80 anos, irmãos? Se a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia que passou, certo? Essas pessoas não tem que... A gente tem que aprender sobre Deus, ou fazer teologia, ou estudar, ou frequentar uma igreja, ou uma escola dominical, entendendo que Deus é um ser totalmente diferenciado desse contexto que nós vivemos, certo? Não podemos igualar Deus com a idade de ser humano. E tem gente que iguala, né, por causa da ignorância. Quando eu falo ignorância aqui, não falo de gente estúpida, estou falando de gente que não tem conhecimento, certo? Então, o que acontece? Eu lembro, irmão Fabiano, para terminar minha fala aqui, eu lembro que antigamente eu era menino, eu fiz 53 anos essa semana. O irmão Ricardo fala a idade dele. Não, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não. Glória a Deus. Estou ficando velho e quero ficar velho, tá, irmão? Porque se eu não quiser ficar velho, eu vou morrer agora, então eu quero ficar velho. O que acontece? Eu lembro quando eu era menino, que se falava assim, ó: Jesus vai arrebatar a igreja. Jesus vai tirar a igreja. Aí o anticristo vai dominar. E ele vai pegar os moradores da terra e vai fazer eles fazer o que ele quer. Vai ter que seguir o regime dele, as ordenanças dele. Aí alguém dizia assim, ó: esses crentes estão tudo doido mesmo. E isso, assim, há 70 anos atrás, há 80 anos atrás, lá no tempo de Daniel Berg Gunavingre, era muito mais difícil de ser pregado. Porque as pessoas diziam assim, ó: como é que eu tô aqui no Alto dos Caetés? Caetés é um bairro aqui distanciado do centro aqui. Eu tô aqui no Alto dos Caetés, capinando a minha rocinha de aipim. Como é que um homem lá na Europa, um dominador do mundo, vai saber o que eu tô fazendo aqui? Esses crentes estão tudo maluco. Esse negócio de Bíblia deixa os outros doidos. Cansei de ouvir isso, certo? Cansei de ver gente dizer isso. Mas e agora, irmãos?
E a tecnologia, irmãos? Você quer daqui do computador se eu pedir para o irmão Will aqui, ele pega o computador aqui e vai lá na minha terra, na minha casa onde eu morava, que meus pais moraram e faleceram, hoje mora meu irmão, e puxa e vê lá a minha casa, vê tudo, vê a Alta do Caeté, vê o Himalaia, vê os polos do globo, vê tudo. Quer dizer, então, as pessoas começam a imaginar e não sabem o que estão por vir pela frente. O que vai acontecer? E aí não creem mais naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é imutável, infalível, palavra de Deus. Certo? E arrebatamento? Jesus pode voltar a qualquer momento. Como é que é o arrebatamento, irmão Ricardo? A Bíblia te dá vários textos sobre isso, sobre como será o arrebatamento. É num abrir e fechar de olhos. Tem vídeos na internet de um pastor pregando que o arrebatamento acontece, a igreja some, fica só alguns irmãos, a Bíblia cai no púlpito que o pastor estava pregando. É aquilo ali, ó. Aquilo ali é o melhor exemplo que tem. Vai sumir. Eu creio assim, tem gente que não crê. A minha roupa vai ficar amontoada aqui, irmão, em cima dessa cadeira. A roupa do irmão Fabiano, do irmão Will, vai ficar amontoada aqui em cima da cadeira. A sua roupa vai ficar aí. Tem gente que diz que não, a roupa vai sumir, porque vai ser uma transformação. Não, cada um, isso aí é questão de interpretação. Eu creio assim, certo? Então é um abrir e fechar de olhos, vai desaparecer. Outra coisa, irmão Fabiano, que eu não posso deixar de falar aqui. Quem já escutou aquele disco antigo da Última Trombeta, que era outra coisa que... Quem elaborou aquela gravação daquele irmão lá de Oslo, da Suécia? Não, de onde é que é? Oslo é a capital esqueci, irmão, perdão. Aquele que teve aquela revelação e fizeram o disco da Última Trombeta. Lá aparece um camarada gritando, ele vem buscar nós, vai levar todos nós, eles vieram... E tem gente que vai atribuir a volta de Cristo coisa de alienígena, coisa de disco voador. Até o Joel e Jonas canta, foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo, né? Quer dizer, vai ser um jeito de Satanás dizer que não foi Jesus. E outra coisa, você sabia que lançaram agora uma cápsula para o espaço aí, ó, irmão Fabiano? Lançaram uma cápsula com disco... Na Noruega. Oslo, capital da Noruega. Foi na Noruega que esse irmão... Muito obrigado, irmão Will. Que teve essa revelação. E foi escrito... foi feito o disco da Última Trombeta. Certo? Procura na internet que tem. Última Trombeta tem. Muito importante aquilo ali. Então, quer dizer... Eu estava falando... Agora perdi o meu raciocínio aqui. Mas tá bom. Então tem gente que não crê mais. Certo? Vai atribuir aos extraterrestres? Isso, vai atribuir aos extraterrestres ao sumiço dessa gente, certo? Porque muita gente vai ver gente desaparecer, certo? Agora, os crentes que não estão preparados vão cair em si na hora e vão se desesperar, certo? Mas o arrebatamento da igreja vai ser mais ou menos assim. Vão sumir de repente, vai desaparecer instantaneamente, não abrir e fechar de olho, como o relâmpago que se mostra do ocidente ao oriente, né? Ou do oriente ao ocidente. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, vamos lá dar seguimento à nossa lição, porque tem muita coisa pra gente ver aqui, e crendo ou não crendo, tomara que você que esteja me ouvindo esteja crendo que Jesus vai voltar. Agora, quem não crê, ele vai voltar do mesmo jeito, e que Deus nos ajude a estar preparados para esse grande dia. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, à meia-noite se ouviu-se um grito. 5 preparadas, 5 não preparadas. O interessante, irmão Ricardo, que todas elas eram semelhantes. Semelhantes nas suas roupas, semelhantes no seu modo de agir. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tosquenejaram, porque a Bíblia diz que tardando, não é que tardando o esposo, porque ela estava esperando por uma hora, né? E ele chegou depois do tempo que estava esperando. E tardando, todas elas adormeceram. Mas quando foram despertadas, porque o noivo estava chegando, 5 tinham azeite. E eu fiquei, nesse texto, debruçado sobre isso. Mas por que 5 tinham e 5 não tinham? Porque a única diferença que tem aí é a falta do azeite. E o que me veio na mente, a azeitona, ela tem um óleo em si. Ela tem um azeite em si, né? Porque o azeite vem ela tem. Quando você espreme ela, você extrai ele. Você extrai esse azeite. Era como se fosse 5. Que fosse essa azeitona que tivesse esse azeite em si, tivesse a essência do evangelho dentro de si. Foram pessoas que foram transformadas e mudadas. E as outras 5 que tivesse a aparência daquilo que não é. Não tinham azeite em si próprias. O que nós devemos cuidar com o evangelho que nós estamos praticando, o evangelho que mudou a nossa vida, essa semente que foi plantada dentro de nós, que produz um fruto que, ao ser moído, que ao ser esmagado, ele produz esse azeite. Ou simplesmente uma semente seca, um fruto seco que você esmaga e só sai pó e caco, não sai mais nada além disso. Então, muitas das vezes estamos dentro da igreja, operamos o evangelho numa função de operação, mas não numa função de essência. Porque o azeite na Bíblia, ele tem muitas funções. Até uma delas é para sarar feridas, né? Para curar feridas. Então, hoje nós vamos ver no decorrer da lição e que vai tratar, e que o azeite também... nós temos aquela ideia, como a gente vinha conversando, a gente fica lendo pouco a Bíblia, às vezes ouvimos muitas pregações e acabamos levando, e nós temos que o poder é só o falar em línguas, o poder é só isso, não, o poder é para transformar você numa criatura que era contrária a Deus, uma criatura que era contra as coisas de Deus e que buscava os seus próprios desejos, e agora alguém que almeja, foi transformado em filho de Deus e que almeja obedecê-lo e segui-lo, está sempre perto dele. Essa é a vontade, né? Irmão, alguma coisa? Fabiano, pode falar. No texto, duas coisas me chamam a atenção. Uma é a semelhança das 10 virgens. Isso. A semelhança delas. Elas eram idênticas. Idênticas assim, ó. Olhe bem. Se você se colocasse a uma distância de 3 metros e colocasse as 10 virgens ali, você iria olhar para elas e ia ver 10 virgens iguaizinhas. Por quê? Porque o azeite, né, que também aqui a lição vai falar que tipifica o Espírito Santo, isso, né? Não dava para ver, porque estava dentro da lâmpada e nas vasilhas. Elas, as loucas tinham também as lâmpadas, mas você não viu o azeite que estava dentro. As prudentes tinham as lâmpadas, você não via o azeite. Por isso que elas eram idênticas. Você não viu o azeite. E na vasilha das prudentes, perdão, na vasilha das prudentes,
também tinha azeite, mas você não via. E isso acontece nos dias de hoje. Estamos todos dentro da igreja, mas a gente não vê por dentro das pessoas. A gente não vê. Então tem uma semelhança muito grande. Que bênção! Já vi até testemunhos de sonhos ou revelações de duas irmãs que andavam juntas, e uma teve uma revelação que foi até o céu. E a companheira dela tinha morrido. E elas evangelizavam juntos. Isso é um testemunho, tá, irmã? Que eu ouvi de púlpito. Elas andavam juntas, iam a igrejas juntas, evangelizavam nos hospitais, nos presídios. E uma morreu, uma ficou muito triste, teve um sonho, uma revelação, foi até o céu e tal. Não sei se foi sonho ou se foi arrebatamento. Para mim, acho que foi um sonho. Chegou lá, perguntou pela colega dela. O anjo só disse assim: ela não está aqui. Tá? Então, quer dizer, a gente se engana muito com as aparências. A lição passada falou de pessoas, a lição passada falava sobre vigilância, pessoas que dizem e não fazem, né? Que frequentam, mas não professam. Quer dizer, Jesus falou assim, ó: honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isso é um perigo. Então, daí a semelhança dessas virgens. E a outra coisa que me chama a atenção aqui é que tosquenejaram todas. Toda vez que eu li essa parábola aqui de Mateus 25 das virgens, o que me chama a atenção, o versículo que me chama a atenção é que tosquenejaram todas um pouquinho antes do esposo voltar. E aí, meus irmãos, como é que nós estamos? Estamos dormindo também? Estamos tosquenejando? Esse tosquenejar aqui, eu acredito que não é um sono de rebeldia para as prudentes, né? Não é um sono de rebeldia, não é um sono que vai desagradar o Espírito Santo, vai fazer ele se afastar de nós, não. Mas é um sono que nós estamos dormindo, a igreja toda está dormindo. O que é? É que nós poderíamos fazer muito mais para o Senhor. Nós poderíamos. A igreja estaria quilômetros e quilômetros mais adiante se estivesse se preocupando mais em evangelizar, em propagar o reino, porque começa o versículo aqui, a leitura bíblica em casa começa falando do reino, em preocupado com o reino do que preocupado com muitas outras coisas, não é mesmo? Mas na hora que Jesus voltar, temos que estar preparados. Amém? Amém. A nossa introdução. A parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Nessa parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta. Por isso, temos que estar preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar, a fim de levar seu povo para o céu. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Desde já, a coroa da justiça me está guardada para todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteos 4 e 8. Será Paulo falando já no final da carreira. Infelizmente, para muitos, será tempo de desengano, julgamento e desespero. Isso será um tempo triste. Muito. Muitas pessoas dentro da igreja e de repente acontece, como o irmão Ricardo falou, menção de alguns vídeos que a gente já viu em filmes e também na internet. As pessoas dentro da igreja, alguns sobem e alguns ficam. Filhos de crente que sabiam, mas que por algum motivo não estavam preparados. E aí o desespero e o que vai ser. Ontem à noite, quando eu estava lendo a lição, e o meu menino perguntando sobre isso, e ele disse assim: pai, mas tem 2 chances. Eu disse: não, filho, tem uma porta aberta e depois tem um outro. Aí eu expliquei para ele algumas coisas, mas se com o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, nos ajudando, nos consolando, confirmando que nós somos filhos de Deus, junto conosco, nós não conseguirmos subir, imagina sem Ele. E imagina com o anticristo em pé, e ali a tortura, o tormento e tudo mais para que você negue isso.
Quando nós vamos ver no tempo do comunismo fechado na União Soviética, com Stalin, Lenin, e o que eles fizeram com os crentes, até mesmo aqui em Cuba, quando foi instalado a tirania de Fidel Castro, e você vê os irmãos cubanos que até tiveram conosco aqui e falaram do que acontecia, as histórias, as mortes, de ver seus filhos sendo mortos, esposa, família e tudo mais, querendo que negue o evangelho, a pressão, tudo em cima de você, se tornará muito mais difícil. Então aproveite hoje que o Espírito Santo está e diz assim, confirma no meu coração e mostre, e que eu não esteja junto com as virgens loucas, mas que eu esteja no grupo das prudentes, que eu possa estar neste grupo, levando em conta que as 10 virgens não são 10 noivas. Eu e o irmão Ricardo, nós vínhamos conversando sobre isso, né? Hoje nós temos como as damas de honra que acompanham a noiva até o altar para o seu noivo. E essa é a nossa responsabilidade, de apresentar ao noivo uma igreja. Você vai com lamparinas no tempo de escuro, alumiar o caminho, vamos dizer assim. Que as nossas atitudes, quando as pessoas verem, as nossas atitudes possam dignificar a verdadeira igreja. Que como a gente se comportar, as pessoas dizem, verdadeiramente eu queria ser crente como aquele irmão lá. As atitudes dele condiz com aquilo que ele prega ou com aquilo que ele fala. E isso é a parte da luz que está dentro da lâmpada, iluminando o caminho até a volta do noivo, até o encontro com o noivo. Glória a Deus. Né? Irmão Ricardo? O versículo que o comentarista colocou aqui na introdução, né, que Paulo, desde já a coroa de justiça está guardada para todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus, meu irmão? Quem ama a vinda de Jesus, isto é uma prova de que você está preparado para ser arrebatado. Porque quem não está, não ama a vinda de Jesus. Primeiro, porque não está fazendo aquilo que a palavra de Deus pede. Então, não está preparado. Então, com certeza, não vai amar a vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus para ele é o que ele colocou aqui no finalzinho da introdução. Infelizmente, para muitos será tempo de desengano, julgamento e desespero. Tudo que você já viu falar sobre desespero na face da terra, nem se compara com o desespero de quem cair em si e vê que não foi arrebatado. Capítulo 24 de Mateus, eu não lembro o versículo, fala assim: porque haverá naqueles dias uma tão grande tormenta, uma tão grande tribulação, como nunca houve e nem tão pouco há de haver. Olhe bem, nunca houve. Já pensou? Então tudo que a gente já viu de desespero, de mães que perdem filhos, de catástrofes terríveis, que mata 200, 300 pessoas numa vez só, guerras terríveis, o holocausto dos judeus na Segunda Guerra, quer dizer, não se compara com o desespero da vinda de Jesus, do caos que essa terra vai se transformar. Então, vamos lá, vamos nos preparar, né? Continuar nos preparando. Interpretando a parábola das 10 virgens é o nosso primeiro tópico. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essa é uma das parábolas que, ao longo do tempo, já recebeu muitas interpretações por ser um texto importante, porém nada fácil de entender. Mateus 25, do 1 ao 13, que a gente leu. Das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, temos lá Mateus 3 e 2, Mateus 4 e 17, o 5 e o 3, o 10 e o 7 e vários outros textos. Essa é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e de reino plenamente restaurado. Nós temos lá Mateus 5 e 20, 7 e 21, o 13 e 47. A palavra virgens
significava que eram sábias, irrepreensíveis, simbolizando as crentes cuja vida exterior era sem qualquer mancha, pois os que seguem a Cristo são chamados de virgens. Apocalipse 14:4, 2 Coríntios 11:2. Porque o Senhor guarda, né, e protege, e o maligno não lhe toca, né? Não toca na sua integridade. Vê que quando Jó, Satanás vai, só toca no seu corpo físico, mas na sua integridade você não consegue manipular ele ou fazer com que ele erre, né? Irmão Ricardo? Pode sim. As duas classes de virgens. A palavra fala que havia duas classes de virgem, ou seja, prudentes e loucas. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizavam as crentes fiéis, sinceras, constantes e santas. Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo. Mateus 5:14. Já as outras 5 virgens, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas, pois, diferentemente das primeiras que se aprovisionaram, confiavam que apenas a sua religiosidade fosse o suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava, sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade. Isso aqui eu marquei. Sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade. Acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, compaixão, amor e etc. As 5 loucas representam as crentes, os crentes mornos e nominais, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. As virgens loucas apenas seguiam uma prática religiosa. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações, pois assim como outras, elas se cansaram e adormeceram, porém, acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia, sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade. Muitas pessoas vêm para o Evangelho, irmão Ricardo, mas não permite que o Evangelho entre dentro delas e a transforme. Porque muitas vezes nós temos muitas coisas cheias de si, que nós somos certos, ou conforme aquela cosmovisão que nós fomos criados, e levamos naquilo e não permitimos essa mudança. Tem a comparação da metamorfose, que é aquela largata que fica hibernando dentro daquele casulo, e depois de um tempo sai essa borboleta, essa mudança que houve. E muitos de nós, crentes, a gente se adapta. E não há adaptação no Evangelho. No Evangelho há transformação. E muitas vezes nós se adaptamos ao Evangelho naquilo que nos condiz. E uma coisa interessante que eu ouvi um pregador esses dias e me chamou a atenção. E ele falou assim: nós acreditamos que Deus usa as pessoas. E nós dissemos, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Até que seja uma pessoa que nós não gostamos dela. E nós vimos essa pessoa ser usada por Deus, não, mas Deus não pode usar ela. Porque dentro de nós há uma rejeição. Jesus perdoa, mas a igreja às vezes não quer perdoar. E isso nós não queremos aceitar, porque queremos a coisa da nossa forma. E a coisa não é da nossa forma, e sim da forma de Deus. É Ele que cria e Ele é que forma. O oleiro, quando a gente vê lá em Jeremias, está representando Ele. E Ele quebra o vaso, é na mão do oleiro. O vaso se quebra ali na mão, para que seja refeito um novo vaso.
Agora sem mancha, sem mácula, e muitas das vezes nós se confiamos nisso e ficamos fechados com ressentimentos dentro de nós, às vezes com questões mal resolvidas. Muitas vezes não chegamos ao trono da graça e não queremos conversar com Deus algumas coisas porque tem aquilo eu tenho razão, e aí ficamos presos e ficamos vivendo naquela comunidade cristã, e estamos vivendo e passando o tempo. Só que chegará um dia que haverá um grito, aí vem o noivo. E se se você não estiver preparado, não adianta despertar naquele dia. É como uma família que tem problema e que precisa ser resolvido esse problema e nunca se resolve, até que um daquele falece. Não adianta você ir para a beirada do caixão gritar mais. O tempo passou, era até aquele momento antes da morte. Depois da morte, não se resolve mais. Então que devemos estar, aquilo que a Bíblia diz, vigilantes, apercebidos, temos percepção. Às vezes nós acostumamos com as coisas e não percebemos mais. Quando vêm os irmãos, nós recebemos muitas pessoas que vêm de outros lugares do Brasil. E temos pessoas que vêm lá do Nordeste brasileiro. E lá é quente. O inverno deles, para nós, é verão. Eles não têm inverno como nós aqui. E quando chega aqui, a minha brincadeira sempre é assim: e aí, o inverno, já sentiu dor nos ossos? Porque é o que eles dizem, né? O frio aqui chega a doer os ossos. E aí alguns dizem assim: não, irmão, eu já estou aqui 4, 5, 6 anos, já me acostumei, já me adaptei. Então quando ele veio de lá no começo e ele sentiu o frio, logo o corpo dele já percebeu aquilo e já mandou uma mensagem: olha, o lugar que nós estamos é diferente daquilo que fomos criados. Né? É frio, precisa de mais roupa, é uma coisa estranha. Eu passei por isso. Mas depois você vai acostumando com aquilo e depois não sente mais. Esse é o problema, nós acostumar com muitas coisas ruins dentro de nós e não perceber que aquilo está fazendo mal a nós. E é como se tivesse uma vasilha furada e o azeite nunca enche. Você pode até colocar, você vai na igreja, sente a presença de Deus, vê que tem que ser transformado, vê que tem que ser moldado, vê que tem que ser... O Espírito Santo fala contigo e saímos pela porta, parece que aquilo vai pingando, pingando pela estrada fora. Quando chega, não tem mais azeite. E assim vamos vivendo. E enquanto estamos vivendo de dia, no meio dos irmãos, não precisa que a lâmpada seja acesa. Mas quando é de noite e que todos estão tosquenejando e ouve-se o grito, agora precisamos do azeite. Tem que manifestar aquilo que está dentro de nós. É aquilo que eu falei no começo sobre a azeitona. A hora que precisa ser espremido para manifestar o que realmente tem dentro e saiu o azeite, não sai. É uma casca seca. Aquilo que Jesus fala dos fariseus. Por fora, vocês são bonitos, mas por dentro, sepulcro caiado. Que muitos de nós não nos sentimos assim, mas que hoje não precisamos, que fizemos aquilo que está lá em Isaías: vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro, desse azeite. Está à disposição, porque a graça foi manifestada a todos os homens, a todos, trazendo salvação. E que possamos crer e adentrar ao trono da graça. E para que buscarmos misericórdia a tempo oportuno, Ele vai nos responder e vai mudar a nossa situação. Alguma coisa para falar? Aqui está falando também de duas classes de virgem, o tópico número 2. A primeira eram mulheres sinceras que carregavam um estoque de, olhe bem, meus irmãos, boas obras. Que coisa linda isso aqui. Quebrantamento, misericórdia. Isso é coisa que faz Deus levantar-se do trono, meus irmãos. Coisa que tem que estar inserido no cotidiano da igreja. Aí ele completa assim: e isso o quê? As boas obras, o quebrantamento e a misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. É uma troca muito maravilhosa. Você está preparado, você está de acordo com aquilo que o noivo
né? O futuro esposo espera e você vai receber em troca disso, né? Você vai se alimentar, você vai ser alimentado, ou você vai ter paz de coração, porque você está fazendo a coisa certa, certo? Esse aqui é um tipo de virgem que está falando essa parábola. O outro fala o quê? Apenas seguiam uma prática, as loucas, apenas seguiam a prática religiosa. Ah, tô na igreja porque minha mãe tá, tô na igreja. Tem gente que tá na igreja por causa do medo, mas não pratica. Tem gente que tá porque os pais vão. Ah, eu nasci aqui, fui criado aqui, eu não tenho como ir para outro lugar, então eu fico aqui mesmo, certo? Não está com objetivo, não tem um foco, não tem sonhos, não se preocupe em alegrar a Deus, alegrar o Espírito Santo, fazer aquilo que Jesus determinou. Que diferença muito grande, né? Aí aquilo que nós falamos no começo, olhamos, está tudo igual, tudo perfeito. Oh, maravilha! Cantamos os hinos da harpa, participamos da Santa Ceia, temos até alguma ocupação em algum departamento dentro da casa de Deus, certo? Mas quem conhece o íntimo, né? Quem sabe lá o que é verdadeiramente por dentro, o interior, né? E a palavra que é Jesus, todas as reuniões, todos os momentos da sua vida, no dia a dia, ela está penetrando até juntas e medulas. E a Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções do coração. Quem é louca, quem são as loucas e quem são as prudentes. Amém? Bem, o que representa o azeite? O azeite, através da Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. Posto que sua missão é ungir, iluminar, purificar, separar e etc. Nessa parábola, especificamente, representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Efésios 4:30. Portanto, ter azeite neste caso vai além do falar em línguas estranhas ou das manifestações de poder, pois indica a necessidade de evidenciar o fruto do Espírito, sinal de que ele está conosco. Mateus 7, 16 e 20, 12 e 33 e também Gálatas 5 e 22. A chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo, ainda em sua geração. 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao verso 11. E todos os crentes devem assim viver, pois não sabemos em que hora tal acontecimento se dará. Nesta parábola, Jesus fala a respeito desta imprevisibilidade. Em relação à sua volta, o noivo, que aqui representa Jesus, chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa pelas trevas. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, nesse momento, a luz dos fiéis tornar-se-á ainda mais necessária e percebida. Mateus 4 e 12, João 1 e 5. Então o azeite, portanto ter azeite nesse caso, como fala o comentarista aqui, irmão Ricardo, vai além do falar em línguas estranhas ou manifestação de poder. Quando eu estava lendo isso, veio na minha mente o texto: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, Senhor, fazíamos maravilhas. Isso. Apartai-vos de mim. Ele não disse que não fazia em nome dele. Ele não retruncou, vocês não fizeram isso em meu nome. Mas ele disse: apartai-vos de mim, eu vos não conheço. E você sabia, irmão Fabiano, tem muita gente pregando, vendo Deus operar, mas não tem a vida condizente com aquilo que prega e acha que tá certo, eu posso. Olha aí o que Deus faz através da minha vida. Acho que aquilo está avalizando ele, avalizando, né? E não está avalizando. E não está avalizando. Portanto, ter azeite e unção vai além de línguas estranhas e a manifestação no poder, pois indica a necessidade de evidenciar. Quando você olha para uma árvore,
Você sabe que é um pé de laranja, vamos dizer assim, que é o mais comum, né? Você olha um pé de laranja, você sabe, isso é um pé de laranja. E quando você vê o fruto, quando ele está ali amarelinho, a cor de laranja mesmo, está evidente. Mas a Bíblia diz assim, Jesus ensina que quando você comer do fruto, é que tu vai saber se a árvore é boa ou ruim. Não é você vendo o fruto na árvore. Quando você se alimentar dele, você vai ver, isso produz vida ou produz morte? É doce ou é amargo? E aí você vai conhecer verdadeiramente. Evidenciar o fruto do Espírito, sinal que ele está conosco. É aí que manifesta verdadeiramente se Deus está com você ou não. Porque amar os inimigos só quem tem um fruto. Orar por aqueles que vos perseguem, só aquele que tem um fruto. Fazer o bem àquele que procura fazer o mal a você, só aquele que tem um fruto. Aguardar a vinda de Cristo, estar na igreja, e ele fala aqui que a meia-noite é o tempo de mais densas trevas, onde o pecado, onde o erro vai estar mais evidenciado, a certo ponto que o amor de muitos esfriará. E você está vivendo esse momento, e você lutando para manter-se firme e íntegro na fé e na esperança, só com o Espírito Santo. Senão você não consegue. Com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Você vai se tornar um fruto seco, somente uma casca. Que a hora que for exprimido, só sai pó e coisa como aquilo que se quebra. Se escuta um barulho e se desnuda em nada. Então, para que nós possamos se manter e estar junto, só com o fruto. Hoje é um momento, os tempos que nós estamos vivendo, de nós perceber isso e os frutos e daquilo que nós estamos se alimentando, o que está produzindo na nossa vida, nos nossos familiares, nos nossos relacionamentos, na escola, nas pessoas que nós não conhecemos, mas que ao longo do dia acabamos conhecer. O que está sendo produzido nisso? Que tipo de fruto? Está produzindo vida para elas? Porque é para isso que serve o fruto nas árvores. Não é para trazer alimento para nós? Irmão Fabiano, pegando um gancho desse negócio de fruto aí que o irmão está falando, olhe bem. Vamos analisar aqui uma árvore frutífera, certo? Aí o irmão disse que, muito bem falado, que a gente olhando o fruto, a gente não sabe se o fruto é bom ou é ruim. O que eu tenho que fazer? Provar do fruto. E como é que muitas das vezes, meu irmão, nós vamos provar de um fruto de uma árvore? Dando pedrada na árvore. Você falou aí? Levando pega um bambu, cutuca lá, xuxa lá, bate. Você sobe na árvore, às vezes quebra um galho. Você balança ela, cai folha, cai fruto que tá bom do outro lado. Isso aqui é um só, mas cai vários no chão. Uhum. Olhe bem. O irmão Fabiano falou sobre orar por aqueles que vos maltratam, vos perseguem, né? Então fique sabendo disso. Aí se o fruto for bom, aí que essa árvore vai levar pedrada. Porque eu vou sair dali, olha, aquela lá tem um fruto bom. Não é azedo, é doce. Aí todo mundo vai lá e pá, pedra, e joga. E quer pegar esse fruto. Então aí que você vai levar pedrada. Olhe bem, que coisa, uma comparação simples, mas muito útil aqui. Porque o azeite, nós estamos falando aqui sobre o que representa o azeite, né? Serve para ungir, para iluminar, purificar e separar. Isso aqui está falando de vidas, já não está falando mais da árvore, né? Então, se você está apto a ungir, iluminar, purificar e separar, se você tem o Espírito Santo, né? Se você tem esse azeite na sua vida, fique sabendo que você vai ser procurado para abençoar alguém, para iluminar alguém, para ungir alguém, certo? Vai se purificar também, vai se separar, mas também vai receber pedrada, vai receber, né? Tudo quanto é tipo, às vezes, de afronta, de injúria. E somos crentes, meus irmãos. Somos cristãos. Quero crer que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã e fazem parte das virgens prudentes, certo? Continue prudente, continue assim, continue iluminando, continue se purificando, se guardando,
para ungir, para iluminar, para levantar o caído e levar a eles ao conhecimento da verdade e também se prepararem para a vinda desse esposo maravilhoso que nós estamos estudando, né? Eu posso comentar alguma coisa sobre a chegada do noivo aqui? Pode que nós não falar. falamos? Que quando o noivo, a chegada do noivo, né? A gente vai ver que na hora que se der o acontecimento, aí vem o esposo, né? A hora que der esse acontecimento, nós vamos ver na hora, vamos sentir na hora, né? O alívio, aquela bênção que é a missão cumprida, né? Receber de Jesus aquilo que ele nos preparou, a promessa dele, né? E a gente vai conhecer o que nós somos na sua totalidade, mas a terra estará completamente imersa pelas trevas, completamente nas trevas do pecado, certo? Quer dizer, irmãos, olha só que contraste, que coisa terrível, né? Uma coisa que era para servir de bênção, irmão Fabiano, para toda a humanidade. Era para servir, a vinda de Jesus é para ser bênção para toda a humanidade. E as coisas de Deus são assim. Toda a promessa de Deus que está na Bíblia Sagrada, certo? Que é bênção para os seus filhos, né? Para os seus servos. A partir do momento que os servos ou o homem não está enquadrado na palavra, vai servir de maldição. Vai ser uma coisa terrível, vai ser desespero, né? Uns se alegrando, se regozijando, e outros se desesperando. Principalmente aquele que caminhou em roda de igreja, de pregações, em volta de conselhos, e não deram ouvido. Que Deus nos ajude. Já tem Eu só quero voltar um pouquinho ali sobre a luz. Quando o senhor estava falando, não me veio que o azeite serve para iluminar. Me veio um testemunho, até um testemunho seu, mas não só o seu, existe de outras pessoas. Quando a gente acha uma quantia em dinheiro, qual é o normalmente que a gente pensa, olha, foi abençoado, ou eu vou ser ladino, vou ficar para mim, quieto, e vou usufruir para mim. E acontece que você estava na obra, você foi até lá no banheiro da obra, tinha o pagamento do rapaz lá. Né? Quando você devolveu lá para a pessoa, o normal, pelas trevas, pelo o conhecimento do mundo, pela lógica humana, que não tem a condição moral, o que seria? Ficar para si. Mas quando entregou aquilo, porque aquilo não era da índole, não era da essência, pensar e ficar aquele dinheiro. Só, mas isso aqui vai fazer falta para alguém, vai prejudicar alguém. E eu não posso prejudicar o meu irmão. E aí, quando devolveu, outro gritou lá de cima. Foi o irmão Ricardo, não é isso? Que falou? Como também teve aquele corredor também, que estava correndo a maratona, eu agora falhou o nome porque veio a condição, e o adversário dele estava na frente, estava ganhando. De repente alguém fez alguma coisa e aquela pessoa tropeça e cai. E já estava na linha de chegada praticamente. O normal, o que seria? Eu sair correndo e passar na frente, eu sou o ganhador. Mas o segundo colocado, não. Ele não fez isso. Ele parou, levantou o corredor que estava na frente, ergueu, e o cara saiu correndo na frente e ganhou. E perguntou, mas por que você fez isso? Por que você parou? Ele disse, não, ele ia ganhar. É porque lançaram aquilo e trancou nas pernas dele e ele foi derrubado? Que graça teria eu de ganhar? E se minha mãe visse, o que ele ia dizer? Era a essência dele não fazer as coisas pela forma correta. E aí, isso é luz que é lançada. Faz as pessoas pensarem diferente. Há um outro modo de agir. E um modo que produz vida, não produz morte. Naquela sua atitude, produziu vida. Glória a Quem Deus. sabe alguém pensou lá na frente depois e teve atitudes corretas. Verdade. Né? Produziu vida naquele que perdeu o dinheiro e no final foi restaurado. Também temos aquele gari também, que lá no aeroporto também ganhou e tudo mais. Então, que as nossas ações
nesse mundo tenebroso de trevas que nós estamos vivendo hoje, que importa aquele que tem e não aquele que é, que diz, não, o que importa é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que nós somos através da palavra dele e aquilo que o Evangelho produziu em nós, e que possamos ser luz para esse mundo. O nosso segundo tópico é o arrebatamento da igreja eminente. A importância da doutrina da segunda vinda do Senhor pode ser percebida pelos números que dão conta que há mais de 1.500 referências a ela no Antigo Testamento e cerca de 300 no Novo Testamento, sendo mencionadas apenas pelo apóstolo Paulo cerca de 50 vezes. Assim, como a parábola das 10 virgens, Jesus nos adverte sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele alerta para que não deixamos de amar o próximo, chama a atenção para a obrigação de fazermos o bem, vivermos em santidade e levamos a mensagem do Evangelho que fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. Bom, Ricardo? Viver vigilante, né? E fala de obrigação de fazermos o bem. É obrigação, meus irmãos. Não é se pode ou se não pode. Tem um versículo lá ou melhor, 2 versículos. Eclesiastes capítulo 12, o verso 13 e o 14. Diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus, versículo 14, há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olhe bem, coisa tremenda. Então nós devemos fazer o bem, né? E isso é uma obrigação que nos é imposta por Deus, pela sua palavra, para que alguém que está de fora, a sua família, veja que você vive em santidade. É o que o comentarista está dizendo, que você vive em santidade. E o que é viver em santidade, irmão Ricardo? O crente santo, ele obedece, ele compreende e obedece até o direito dos outros, certo? Quando é direito, ele respeita o direito do seu próximo, respeita o direito dos seus irmãos. Ele tem uma conduta ilibada. Isso é viver em santidade. Ele lá no comércio, ele é respeitado. O comércio vende a loja inteira para ele. Ele está sendo santo, fazendo isso. Está vivendo em santidade, certo? Ele, dentro da sua casa, ele é um sacerdote para a sua família. Olha, irmãos, e às vezes a gente é pego aí, às vezes por uma palavra, por uma chamada de atenção, né? Por quê? Porque a gente está sempre, a gente comete os erros da gente, mas Deus está falando. E o nosso coração tem que estar aberto para as repreensões, para as exortações de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a estar na classe, ou ser classificado como um crente santo. Isso é viver em santidade. Santo quer dizer, não é estar dentro de sendo carregado por um andor, ou, nunca pequei. Não é isso. É você ser separado, certo? Separado para Deus, separado para as coisas de Deus, separado para a obra de Deus, separado no reino de Deus. E tem muitas coisas. O falar da gente, o linguajar, denuncia, fala quem somos. Pedro, falando lá em torno do fogo, você é um deles, o seu jeito de falar te denuncia. Quer dizer, falar o que a gente fala, o que somos durante o dia, na presença das pessoas. Cuidado com o que você fala, meus irmãos. Cuidado com as palavras de baixo calão. Cuidado com as murmurações. Isso não condiz com o crente santo, certo? A Bíblia me ensina, eu falo isso sempre que lembro, nunca vou deixar de falar e vou falar até morrer. A Bíblia me ensina que eu não devo repetir, nem repetir
os palavrões, as palavras de baixo calão, que uma pessoa diz. Se eu chegar aqui para encontrar eu vim para a igreja, vi uma briga ali fora, 2 cidadãos brigando, um xingou a mãe do outro, xingou a mulher do outro, xingou a família do outro, falou palavras terríveis. Se eu chegar aqui para falar com o irmão Fabiano que eu vi uma briga ali, a Bíblia me ensina que eu não devo repetir as palavras que essas pessoas falou. Isso é santidade também. Isso é viver em santo. Depois você vai para a igreja, glória a Jesus, glória a Deus. Ai meu Deus, que culto pesado. Claro, alimentado por essas coisas, alimentado por murmuração. Meu Deus, a Bíblia te ensina tudo, a Bíblia te mostra tudo. Deus não deixou nada para trás para que nós não pudéssemos ter uma vida plena diante dele, certo? Deus não deixou nada para trás. Vamos ser santos, vamos procurar a santidade, não é mesmo? No jeito de vestir. Eu não vou entrar aqui em pormenores, né? No jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de estar na frente do seu patrão, na frente do seu diretor. E é muitas coisas. É muitas coisas. Por quê? Por que é muitas coisas, irmão Ricardo? Porque Satanás ele vai se apropriar daquilo que ele puder. E se nós não formos santos em toda a nossa maneira de viver, ele vai achar uma brecha para um abismo chamar outro abismo e nós sermos ridicularizados e a nossa moral ser manchada, não é mesmo? E como tem. E depois ele fala sobre levarmos a mensagem de Cristo. Ouvir uma pregação. Ouvir a mensagem de Cristo de uma pessoa que é santa, de uma pessoa que tem unção, de uma pessoa que tem graça de Deus. Meu Deus, que alimento saudável, que coisa linda. A gente vai para casa, parece que está flutuando, né? É assim que muitos dizem. Que Deus nos ajude, que Deus isso tem deixado de lado. Nós estamos vendo crente de se dizer que é crente, eu sou crente abençoado, mas que briga. Crente, eu sou salvo, mas mentem. Mas é velhaco, vou usar a palavra certa aqui, e diz que está salvo, e diz que é crente, e diz que Deus é com ele. Meus irmãos, e outra coisa pior ainda, que eu não vou deixar de falar: você é pregador? Você é ensinador? Você é líder de uma igreja? Você é pastor? Você dirige uma congregação? Cuidado! Hebreu diz assim, olhai para os vossos pastores, a fé dos quais imitai, porque zelam por vós com zelo de Deus, porque tem as ovelhas que eles hão de dar conta delas. Lê lá para você ver, capítulo 13. Então, pregue o evangelho genuíno. Não existe evangelinho de água de açúcar, não, meus irmãos. Tem que ter renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Então, cuidado com quem que você está ensinando. Por que eu estou vendo? Essas pessoas que dizem ser crente e praticam tais coisas, não vivem uma vida santa, é porque não tem conhecimento da palavra. Não está sendo levado em águas tranquilas, né? Em verdes pastos. Não está sendo levado. Amém? As ordens passadas, né? Dentre muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se o arrebatamento da igreja. Mateus 24, do 40 ao 41 e João 14, 3. A expressão arrebatamento significa tirado rapidamente e com força. Já a palavra harpazo do grego significa arrebatamento. Atos 10, do 28 ao 29. A segunda vinda de Jesus a este mundo será um evento que se dará de duas etapas distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar a sua igreja, compostas pelos santos ressuscitados dos vivos transformados. Todos serão imediatamente transladados para o céu por Jesus. Mateus 10, 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O arrebatamento terá lugar nas nuvens e somente os salvos o perceberão. Está aí a palavra novamente. Percepção. 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Na segunda fase, Jesus voltará com sua igreja glorificada, rodeada de glória, poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras,
ou seja, virá publicamente, pois todo mundo o verá. Quando se dará o arrebatamento? Entre as duas fases da segunda vinda de Cristo, haverá um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. A igreja será arrebatada antes desse período, que antecederá a ira de Deus. A esse ensino bíblico escatológico dá-se o nome de pré-tribulacionismo. De acordo com o que foi ensinado na parábola das 10 virgens, é inconcebível que Deus permita que os redimidos passem pela grande tribulação, que culminará com o derramamento da ira santa sobre a civilização pecadora. Vimos que todas as 10 virgens, as prudentes e as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, indicando que a parábola das 10 virgens refere-se a crentes vivos, fiéis e infiéis. Antes da grande tribulação, a chegada do noivo se deu repentinamente, assim como Jesus também voltará de forma inesperada. Por essa razão, devemos estar preparados, com vestes brancas, porque a volta do Senhor ocorrerá na hora em que menos imaginamos. Bom, Ricardo. Então, assim, ó, nós temos uma linha doutrinária. A Assembleia de Deus tem a sua linha doutrinária, né? Eu acredito também. E outra coisa, meus irmãos, eu não estou indo atrás só do que as Assembleias de Deus têm como doutrina. Eu leio a Bíblia. Então, eu acredito nisso, mas eu fui na Bíblia, certo? A Assembleia de Deus é uma instituição séria. E graças a Deus pela igreja que eu congrego. Só que eu também vou lá, eu não fico esperando só naquilo que os outros estão dizendo ou naquilo que os outros falam. Eu fui lá, estudei a Bíblia, estudo até hoje e vi. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Aí o comentarista está dizendo aqui, ó, é inconcebível, porque está cheio de referência. Está cheio de textos que diz, que provam, que comprovam que nós não iremos passar. E graças a Deus por isso. Até porque ficaria um evangelho, irmão Fabiano, falho. Ora, a minha vida, o meu objetivo maior é a eternidade com Cristo. Sim. E eu não estou aqui para ser humilhado pelo anticristo, e nem por falso profeta, nem pela besta. Eu não. Eu creio no meu Jesus, que vai me dar um livramento completo, perfeito, certo? Perfeito. Ah, mas irmão Ricardo, mas tem muitos crentes hoje passando. Não, isso aí é outra coisa. As lutas e o nosso cotidiano, as adversidades, os intempéries da vida, né? É coisa que acontece. Agora, a grande tribulação nem se compara com isso. Então nós não vamos passar, não é mesmo? E a volta de Cristo, outra coisa que está dizendo aqui, ela é inesperada. Ninguém sabe. Irmão Fabiano, existia um homem aqui, um pregador, um homem de Deus, certo? Um homem de Deus, olhe bem, um testemunho rapidinho aqui. Um homem de Deus, que ele pregava muito, simples, não tinha teologia, no passado. Isso há 25, quase 30 anos atrás. Aconteceu isso. Ele começou a estudar a Bíblia, fazendo conta daqui e dali, e marcou um dia que Jesus ia voltar. Mais ou menos assim, um tempo, né? Um tempo que Jesus ia voltar. E ele disse assim, ó, se Jesus não voltar, e ele pregava isso, os irmãos diziam, irmão, mas nós não sabemos, irmão. Né? Nós não sabemos, dia e hora ninguém sabe. Não, mas isso aí foi para aqueles dias. Para o nosso dia hoje nós podemos fazer a conta. E assim foi. E o que aconteceu? Ele marcou o dia e disse assim, ó, se Jesus não voltar por esse tempo, eu não prego mais. Disse bem assim, irmão Fabiano. Sabe o que aconteceu, irmãos? Não foi juiz de Deus, não foi nada. Eu creio na salvação dele, ele era um santo homem de Deus, pregava muito, certo? Simples, na verdade, mas o que aconteceu? Jesus não voltou. E ele já estava de uma idade mais ou menos, não estava muito velho não. Foi acometido de uma enfermidade, não conseguiu falar mais. E dali foi indo, foi para o hospital e faleceu. Quer dizer, não pregou mais mesmo. Se Jesus não voltar, eu não prego mais. Não pregou. Jesus levou ele e glória a Deus por isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós não sabemos o dia. A lição está dizendo assim, ó. A lição diz assim, ó, que assim como Jesus também voltará de forma inesperada.
Sim. Certo? Inesperada. Então vamos ficar preparados. Até porque teria gente que ia bagunçar. Falta uma semana, eu vou para a igreja. Né? Jesus não gosta dessas coisas. Não, né, meu Fabiano? Não é manipulado. Glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito e santidade. Prontidão e santificação. A parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar próximo e com a vida santificada, isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas, consagrando a vida a uma única coisa: agradar o seu noivo, Jesus Cristo. Apocalipse 19:7. Os principais conceitos relacionados à santificação são a separação daquilo que é pecaminoso por um lado e, por outro, a consagração àquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Eu coloquei mais aqui, uma mudança, uma transformação de vida. Viver na plenitude do Espírito é a maior necessidade para a nossa vida de hoje. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar uma vida santa. Santidade é o caminho para receber o poder do Espírito Santo. A santificação, em contraste com a justificação que ocorre no momento da conversão com Cristo, é um processo progressivo que perdura por toda a nossa vida, pois enquanto aqui estivermos, somos pecadores regenerados que precisamos do trabalho diurno do Espírito Santo. Romanos 8, do 1 ao 7, 2 Coríntios 3:18 e 2 Pedro 3:18. Deus tem grande alegria em ver que seus filhos procuram viver em santidade, cheios do Espírito Santo, abundantes nos dons, visando edificar a igreja, fazendo discípulos e cuidando bem de cada pessoa. Por isso, cabe a cada um a seguinte reflexão: o meu estilo de vida agrada a Deus? Ou como eu vivo agrada a Deus? Manifesta a glória dele através das minhas ações? Aquilo que ele fez na minha vida? Andando em santidade para com todos, no intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-o completamente consagrado, dedicando-o a Deus e a nosso trabalho. Nosso compromisso é agradar o Senhor, andando em santidade, de maneira fiel e leal a Deus, a família, a igreja, a nosso pastor, aos nossos irmãos de fé. Hebreus 12:14. Não podemos perder de vista que a promessa de uma vida plena e cheia do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. Portanto, para todos nós hoje. Atos 2, 31 e 39. Ele fala aqui sobre santificação e justificação. De novo, né? Isso. Então, justificação é um ato jurídico. Quando você confessa Cristo como teu Salvador e quando você crê no seu coração, automaticamente isso é instantâneo. Você é justificado. Aquelas tuas ações antigas, o teu pecado, não produz mais efeito na sua vida. Você foi instantaneamente justificado. Agora ele abre um outro processo, porque a salvação ela tem 3 desdobramentos. O primeiro é a justificação. O segundo desdobramento é a santificação, que esse é um processo que se inicia logo após a justificação e até o final da nossa vida ou até o arrebatamento da igreja. É um processo de regeneração. Aquilo que era podre e estragado, ele vai passar por um processo e vai se regenerando até se tornar são. Na nossa vida normal, no mundo, na biologia, isso é... Porque a tendência é degenerar. Nós nascemos criança e vamos para a velhice. O nosso corpo ele vai degenerando, vamos dizer, vai envelhecendo. Uma fruta ela amadurece, depois que ela está madura, ela começa um processo de degeneração, né?
E aí você imagina uma fruta que ela está degenerada, está num processo avançado de decomposição, ela começa a se degenerar, ela começa a voltar ao estado que ela estava de madura. É isso que acontece conosco nesse processo de santificação. E o terceiro passo, o terceiro desdobramento é a glorificação. Então, no primeiro, nós somos salvos do poder do pecado, que tinha o poder de nos lançar no inferno. O segundo é da presença do pecado, porque a santificação, o primeiro da penalidade do pecado, o primeiro. O segundo do poder do pecado, que todo dia tenta nos levar de novo. Satanás todos os dias tentam criar obstáculos, embaraços, para que tropeçamos na fé e para que possa nos dragar novamente, mas Deus nos guarda e nos livra. E o terceiro passo é a glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Nunca mais haverá pecado, porque daí estaremos na glória com Cristo. E aí é o terceiro desdobramento. Então, primeiro, justificação. Segundo, glorificação. Segundo, santificação. E o terceiro, glorificação. Irmão Ricardo, passar para o senhor que as nossas horas estão longe. Em rápidas palavras, né? O comentarista, ele frisou muito a santidade do crente na lição de hoje, não é mesmo? E a pergunta que ele fez aqui: o meu estilo de vida agrada a Deus? Estamos agradando a Deus com a nossa maneira de viver, né? Porque o nosso compromisso em agradar ao Senhor, andando em santidade, de maneira fiel e leal a Deus. Olhe bem, meus irmãos, é uma coisa que Deus exige, e está dizendo aqui, é uma palavra muito bem colocada: compromisso de agradar a Deus. É um compromisso que eu tenho, é um compromisso que nós devemos ter, certo? Colocar Deus na prioridade. Irmãos, se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, tudo que falamos aqui hoje, colocarmos em prática na nossa vida, o seu comércio vai bem, meu irmão. A sua vida financeira vai bem. O seu emprego desejado vai bem. Os teus sonhos vão se concretizar, certo? E outra coisa, tudo que vier na tua mão, né? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. O Espírito Santo vai te orientar para que você faça de maneira que agrade a Ele. De maneira que você não vai ficar com peso na consciência, você não vai bater a cabeça no travesseiro e vai dormir. Por quê? Você colocou Deus como prioridade, certo? Você colocou isso no seu objetivo maior, se santificar para agradar a Deus. As horas se passou, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus continue falando conosco, porque se Deus falar conosco, com certeza ficaremos vivos. Amém? Nossa conclusão: assim como as virgens prudentes, devemos estar com as nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo. Que as nossas lâmpadas possam estar sempre acesas. Para isso, elas devem estar cheias de azeite. Devemos estar vigilantes contra toda a ação de Satanás, que tentará por todos os meios desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Que possamos estar de prontidão para a vinda do nosso noivo. Não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Mateus 26:41. Irmãos, nossas horas se passam e o assunto aqui, acredito que agora, quanto mais tempo a gente vai passando, ele vai se desdobrando, e assim é a palavra de Deus. Quanto mais a gente conversa sobre ela, quanto mais a gente fala sobre ela, quanto mais aprende, mais gostosa ela fica e mais começa a trabalhar em nossas vidas. Eu quero deixar um abraço também aos nossos irmãos que congregam na Casa do Oleiro, aqui eu acho que é no bairro Monte Alegre. Que Deus abençoe. Tem a irmã Cleonice e todos que nos assistem e sempre quando pode estão ligadinhos conosco. Também o irmão Alex, que tem o seu consultório odontológico aqui no bairro Tabuleiro. Que Deus abençoe.
sempre está ligadinho conosco através da rede social. Muito obrigado a todos vocês. Bom, Ricardo? Eu quero também mandar um abraço, irmão Fabiano, para a irmã Tânia, ali do Jardim Regina. Eu estive pregando lá na congregação que dirige o irmão Nelson de Oliveira. Ela disse que nos assiste todo domingo. Um abraço para a irmã Tânia, para a sua família, que Deus venha abençoar ela lá na sua casa e que Deus venha guardar e estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E você também, irmão, que esteve no templo sede, ou que esteve em algum tempo das nossas congregações, ou em outras igrejas, que quando chegam em casa ligam o rádio, fica com o rádio ligadinho, né, ou a rede social, para pegar o finalzinho da aula, ainda diz, olha, a gente pega mais um pedacinho da aula e às vezes um vai para um lado, vai para o outro. O Morromeu sempre comenta isso comigo. E que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Irmão Fabiano, eu quero lembrar os irmãos de orarem pela CPAD. Eu senti isso. Orarem pela CPAD, que produz as nossas lições. Os comentaristas e todos aqueles que você sabe que estas horas estão no rádio, na TV, falando e lecionando essas lições da escola dominical. Amém? Não esqueça. Amém. Bom, Ricardo, então, pode fazer essa oração, então? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te adoramos e queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela vida do irmão Will. Obrigado pela vida dos irmãos que nos ouviram. Por aqueles crentes, Senhor, que estão sendo acordados e sacudidos pela Tua palavra através do rádio. Pai Santo, obrigado por toda essa mídia que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, para anunciar o Evangelho. A Sua bondade é infinita, Senhor. E eu quero te agradecer nesta manhã. Ser conosco, nos dando um dia de paz, uma noite abençoada na Tua casa. E que nós venhamos, Senhor, a cada dia estar conscientizados de te servir melhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina.